Graça e paz, graça e paz. Deus abençoe a todos. O livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 32, os versos 13 ao 15, diz o seguinte: Então, diante deles, dei as seguintes orientações a Baruque. Assim diz o Eterno Todo-Poderoso, Deus de Israel: Toma estas escrituras de compra, tanto a selada quanto a aberta, e coloque-as em um vaso de barro, a fim de que sejam conservadas por vários anos. Pois assim declara o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Graças a Deus pela sua palavra. Jerusalém estava numa situação bastante constrangedora, cujo desfecho foi péssimo, foi terrível. Foi o cativeiro, foi o cativeiro. O profeta Jeremias estava vivendo uma situação mais angustiante ainda. Todo o povo sofria, mas Jeremias, além do sofrimento imposto pela triste situação do povo, vivia ele também os seus próprios dramas. Jeremias, homem de Deus, porta-voz de Deus, anunciou a palavra de Deus, anunciou o julgamento de Deus, chamou o povo ao arrependimento, à mudança, a voltarem os seus corações para Deus, mas isso infelizmente não ocorreu, não o suficiente para garantir que Deus poupasse Jerusalém, que Deus poupasse Judá. O reino do norte, o reino de Israel, já havia sido destruído, já havia sido desfeito. Milhares, milhares e milhares haviam sido levados para o cativeiro. Agora, o rei da Babilônia invade o reino do sul. Conquista após conquista, ele chega até a cidade de Jerusalém e faz um cerco. No mundo antigo, no mundo atual, né, muitas batalhas são decididas desta maneira, tá? Diversas batalhas e até mesmo as guerras, através do cerco. A cidade de Jerusalém estava cercada, eu não me lembro o tempo exato, mas algo em torno de um ano a cidade de Jerusalém permaneceu cercada. Fora o período em que os exércitos babilônicos vinham derrotando as tropas de Israel até aprisioná-los dentro da cidade de Jerusalém. Ou seja, o povo, a nação em si, né, o rei, os ministros do rei, os oficiais do templo, os sacerdotes, os levitas, os soldados, os integrantes das tropas de Israel, estavam aprisionados na cidade de Jerusalém. E o profeta Jeremias era tratado como um traidor. Era tratado como um traidor, porque ele anunciando a palavra de Deus que se cumpria, previsão após previsão. Ele havia anunciado que Jerusalém cairia, que o rei seria derrotado, que o povo seria entregue nas mãos do rei da Babilônia através dos seus exércitos. Nesse período, por ordem do rei, Jeremias foi mantido encarcerado ali na cidade de Jerusalém, num lugar específico. Fala um pátio da guarda, mas ele estava aprisionado, ele estava encarcerado, ele estava impedido de sair. E Deus falou com ele, falou: você vai receber uma visita, seu primo, né, o filho do seu tio, o seu primo virá te visitar e fará uma proposta para que você compre um campo. O mundo acabando, o mundo desmoronando, e ele, porque a tradição dos judeus, pelo menos naquele período, no que diz respeito à posse da terra, era no intuito de não permitir que a propriedade, que os bens de uma família, de uma tribo, passassem para outra. Então, quando alguém estava numa situação ruim, ele procurava o parente mais próximo em condições e vendia a propriedade para aquele parente. E como Deus falou, Jeremias, a princípio, teve lá suas dúvidas. Aparentemente, ele não estava lá muito bem. Não é fácil você ser tratado da maneira como ele estava sendo tratado. Meu Deus, era só o que me faltava. Mas aconteceu conforme Deus falou. O primo de Jeremias, o filho de seu tio, Anameel, ele procurou Jeremias e falou: ó, é sua responsabilidade, você é o parente mais próximo, eu tenho um campo para vender e eu quero que você o compre. Quando procurado, ele compreendeu, realmente foi Deus que
me preparou para essa triste e angustiosa situação. Jeremias era prisioneiro. Ele sabia, ele avisou, Jerusalém cairia. O país, a nação, a cidade cairiam em completa ruína. Certamente o primo de Jeremias estava levantando recursos para uma fuga. Via de regra, eles procuravam auxílio no Egito, tá? Nesse período aí, o Egito era um lugar em que os judeus conseguiam um refúgio. Certamente o primo estava levantando recursos para fugir com a família, né? Para sair daquela situação. Jeremias nada podia fazer. E ele concorda com o primo porque ele foi orientado por Deus. Do contrário, você fala, vem cá, o mundo está acabando e você quer lucrar nas minhas costas, você quer que eu gaste os meus poucos recursos e eu sou preso, você não veio aqui para me defender ou me ajudar, você veio aqui para me causar prejuízo, além dos prejuízos psicológicos, né, do prejuízo moral que ele estava vivendo, daquele aprisionamento injusto, ainda estavam lançando sobre ele um prejuízo financeiro. Mas, orientado por Deus, ele aceitou, ele comprou as terras do primo. Foi lavrada a escritura, testemunhas foram providenciadas. Jeremias era um homem de posses, tanto que ele tinha podemos dizer, um secretário pessoal, que é o Baruque aqui, que é o escriba. Ele tinha às vezes chamam de amanuense, né, que a pessoa se dedica à escritura. Mesmo prisioneiro, ele tinha acesso aos seus recursos para o seu próprio sustento e tinha acesso às pessoas que o serviam, que o auxiliavam, que não estavam numa situação muito melhor do que a dele. Jeremias convoca lá o Baruque, providencia as testemunhas, são lavradas duas escrituras, como uma original e uma cópia, como o costume daquela época. Uma permanecia selada, deveria ser armazenada, provavelmente era usado alguma área do templo para isso, né, para preservação de contratos. Muito possivelmente esses escribas, né, tinham acordos, tratados ali com os funcionários do templo, no que diz respeito a esse tipo de escrituração. É lavrada a escritura, a pública e uma cópia, e Jeremias chama Baruque e dá ordens a Baruque na frente do primo, na frente das testemunhas e de todas as pessoas que ali estão, para que Baruque ouvisse, para que todos ficassem sabendo da palavra de Deus. A destruição era certa? A destruição era certa. O fim estava próximo? Sim, o fim estava próximo. Mas este fim que se aproximava não era necessariamente, não foi necessariamente o fim completo e absoluto. Foi um modo de Deus tratar com o seu povo, um modo bastante drástico, porque a situação em que o povo se encontrava era bastante deprimente. Se você pega lá o texto, você analisa o contexto de qual é o chamado de Israel, qual é a vocação, o acordo que foi firmado com Deus, o povo e Deus, através de Moisés, através de Arão, o povo estava vivendo bem abaixo daquilo que havia se comprometido. Alguns podem dizer, mas eu não estava lá. Eu sou bisneto do tataraneto. Há sempre uma desculpa. Não, eu só estava junto, eu não participei de nada. Eu não posso ser culpado pelos atos de outra pessoa. Mas a sociedade funciona por representação. Nós admitimos isso, nós aceitamos isso. Nós constituímos representantes na nossa família, nós constituímos representantes para os diversos grupos familiares, para as igrejas, para as instituições, para as cidades, para os estados. O Brasil tem as suas representações que foram constituídas pelo povo. Quer alguns concordem, quer outros discordem, o fato é que foram investidos de responsabilidade e a autoridade decorrente disso.
Algumas vezes isso é catastrófico, porque o exemplo vem sempre de cima. O exemplo vem sempre de cima. A corrupção espiritual da nação e do povo, via de regra, decorre da corrupção espiritual dos seus líderes, das suas lideranças, daqueles que são colocados para a proteção do povo e acabam se entregando às práticas que conduzem ao vício e à corrupção daquilo que foi instituído pelo próprio Deus. Mas há esperança, está dizendo Jeremias. Está dizendo Deus através de Jeremias. O futuro proposto por Deus é garantido por Deus. Ainda que a situação em que estivessem vivendo naqueles dias fosse de ruína e destruição, Deus está dizendo para Jeremias: guarda bem essas escrituras, porque a cidade voltará à vida, o país voltará à vida, a nação voltará à vida, à sua rotina. É claro que isso não aconteceu de um dia para o outro. Foram 70 anos de cativeiro para preparar o povo para o retorno. E após o retorno, ainda foi um processo bastante longo, porque não é uma questão de você estabelecer uma norma, uma regra, uma constituição, uma declaração de fé, que a vida das pessoas automaticamente passam a espelhar, a expressar tudo aquilo que foi proposto. A vida é um processo. A construção, o desenvolvimento de um caráter em conformidade com princípios e valores é um processo. É algo que denota tempo, é algo que exige dedicação, compromisso, comprometimento. Mas Deus está dizendo para Jeremias e para o povo de Israel e também para nós. Não acabou. Não é este o fim. Aquele era o fim pelo qual Judá se empenhou, se deixando levar pela idolatria, pela corrupção, pela injustiça, por tudo que a Bíblia declara que eles estavam fazendo e por tudo que a Bíblia declara que eles estavam deixando de fazer. O profeta se agiganta, porque os sacerdotes minguaram, os reis minguaram, moralmente falando, espiritualmente falando. O sacerdócio estava em profundo declínio, a monarquia estava em declínio espiritual. As principais lideranças do povo também estavam em declínio espiritual. A situação trágica era resultado desse declínio, desse abandono de Deus, desse abandono dos valores e princípios instituídos por Deus. Mas não seria necessariamente o fim absoluto do plano, do propósito de Deus para com o povo de Israel. Nós vemos isso várias vezes através da história deles e vemos aí, existe um povo, uma nação, alvo de controvérsias, tá? Como todos os povos, como todas as nações da terra. Há entre os cristãos hoje, pelo menos uma boa parte dos cristãos, uma admiração, uma expectativa, uma expectativa muito grande em relação ao Estado de Israel, ao judaísmo em si. Há uma expectativa muito grande em relação àquele povo, àquela nação e aos judeus de um modo geral. Eles conseguiram aí alguns amigos, alguns defensores em meio aos cristãos, que foram um dos principais tormentos. Os cristianismos na Europa, na América, foram um tormento, infligiram sofrimento aos judeus através da história. Recentemente, quando os cristãos voltaram a estudar a Bíblia, voltaram a estudar as profecias, diante dos fracassos das teorias sociais que foram desenvolvidas ao longo dos anos, os paraísos na América do Norte, parece que tem alguma coisa errada naquele mundinho perfeito. Os países da Europa parece também que tem alguma coisa errada naqueles mundinhos de perfeição absoluta. Alguma coisa não vai bem. E os cristãos, muitos deles, voltaram à palavra de Deus, voltaram a estudar, a analisar as profecias e viram que na Bíblia Deus nunca abandonou o povo chamado Israel, Deus nunca abandonou o povo chamado judeus, Deus nunca abandonou a humanidade.
Não é uma questão de predileção, não é uma questão de favoritismo, é uma questão de compromisso, é uma questão de propósito. Se o povo judeu vive e existe à altura do que foi proposto por Deus, isso é assunto que eles terão que resolver com o Todo-Poderoso, na minha opinião. No que diz respeito aos cristãos, o meu pensamento é exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo. Se as igrejas estão ou não à altura do que foi proposto e estabelecido por Cristo Jesus, as igrejas terão que prestar contas diante do Senhor pela maneira com que usam ou usurpam o bom nome do Filho do Todo-Poderoso Deus. Deus é justo, e aquele que é justo faz justiça. Mas Deus, na sua justiça, vai destruir o ímpio com o ímpio, o bom com o mal, o justo com o injusto? Não, não vai. Para entender o que Deus declara através de Jeremias, nós temos o salmista aqui. Esse salmo aqui é o salmo da Bíblia aberta, né? Ou é o 23 ou o 91, que as pessoas falam que é um salmo de proteção, né? Então, você encontra em vários lugares, repartições ou casas, né? As páginas empoeiradas da Bíblia aberta nesse salmo. Tem quem cola esse salmo nas paredes, em tudo quanto é lugar, mas não é o registro que é a garantia de proteção. É Deus, é aquele que se revela, que é o garantidor da proteção. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre, sempre da sua proteção. Não está dizendo aqui que a pessoa está isenta do sofrimento, está isenta das dificuldades, está isenta da dor, está isenta da doença, está isenta de sofrer injustiça em um mundo injusto. Não, desfrutará da proteção de Deus. Sobre o eterno, esta pessoa, sobre Deus, essa pessoa declara e afirma. É esse que é o sempre protegido por Deus. Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Esse Deus, em quem você deposita toda a sua confiança, ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Esse texto ele é belíssimo e esse texto apresenta Deus protegendo o seu povo, protegendo os seus, garantindo que o plano e o propósito de Deus se cumprirá na sua vida. Jeremias não ganhou uma estátua lá, como o profeta que foi ouvido, mas Jeremias ganhou respeito entre os judeus. E até hoje Jeremias é lido, é estudado. Não só Jeremias, como todos os profetas, porque ele foi fiel a Deus. As recompensas pela fidelidade a Deus, não só Jeremias, mas invariavelmente todos os profetas, ou praticamente todos, receberam na glória, na eternidade, porque esses homens viveram para Deus e foram tratados como indignos. E a Bíblia declara que indignos deles era o mundo no qual eles se encontravam. Indignos do profeta Jeremias era a cidade de Jerusalém. Indigno da presença desse homem que foi trabalhado ao longo dos anos pelo Espírito de Deus para suportar oposição, afrontas, humilhação, indignos da presença dele eram os demais. Ele foi abençoado por Deus, ele foi galardoado, ele foi eternamente e está sendo eternamente recompensado por Deus pela sua fidelidade. Do que Deus nos protege? Deus nos protege do mal. O que pode ser pior para o ser humano do que viver isolado da presença de Deus, viver isolado da comunhão com Deus, viver neste mundo como se Deus estivesse ausente dele. Porque a presença de Deus, a segurança na presença de Deus, a segurança no amor de Deus, não é necessariamente decorrente do fato de que
tudo vai bem. Ainda que as coisas estejam indo mal, Deus não muda. E Deus não muda a sua proteção no que diz respeito a esse pertencimento, a esse chamado, a essa palavra, a essa vocação. A essa vocação. Qual é a vocação do ser humano? Viver para a glória de Deus. Viver para o louvor da glória de Deus. Permitir que Deus faça das nossas vidas instrumentos de louvor da glória do eterno Deus, não da nossa, não da nossa, não da nossa. Tá? Jeremias não buscou nada para si, nem os demais profetas. Via de regras, sofreram prejuízos e suportaram o prejuízo. Por quê? Porque valeu a pena. Porque era importante para Deus que eles permanecessem fiéis, e eles o permaneceram, não só eles, milhares de outros também. Não sejamos ingênuos, tá? Não sejamos tolos ao meditarmos na palavra de Deus. Você não está sozinho. O senhor, a senhora, não se iluda, você não está sozinho. Se bem que toda dor, todo sofrimento, ele isola a pessoa. Quem está sofrendo tem essa sensação de que a minha dor, a minha angústia, a minha aflição, por quê? Porque o meu eu está sendo atacado, agredido, quer seja física, quer seja emocionalmente. Causa essa sensação de isolamento, como se as pessoas não fossem capazes de compreender o que a pessoa está vivendo. E, numa situação muito, muito, muito deprimente, muito, muito angustiante, de intenso sofrimento, a pessoa pode até ter a ilusão de que Deus está sendo indiferente a tudo aquilo que ela está passando. A sensação. Mas essa sensação, as nossas sensações, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos raciocínios, nem sempre são expressão da verdade, segundo o que é revelado pela palavra de Deus. O próprio Salmo 91 diz: porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois ele conhece o meu nome. Nome como representação da pessoa de Deus. Nome como representação daquele a quem nós dirigimos as nossas orações, daquele a quem nós firmamos o nosso convencimento de que Deus é fiel. Deus é fiel. Você fica preocupado, talvez você se preocupe muito em passar vergonha, humilhações nesse mundo. O que a palavra de Deus sugere é o seguinte: ainda que passemos por vergonha e humilhações neste mundo, nesta vida, humilhação será mesmo a insuportável no dia do Senhor. Que o sofrimento, a dor, a vergonha, a humilhação, seja lá o que for, o prejuízo que se enfrenta nessa vida, sejam elementos que contribuam para a formação do nosso bom caráter, que busque gerar a nossa conformidade com a vontade de Deus, com a palavra de Deus em Cristo Jesus, para que não sejamos envergonhados e humilhados no dia do juízo. É esse o propósito da vida cristã. Mas, Marco, por que tanto sofrimento? Por que tanto sofrimento? Porque toda a criação sofre em decorrência do pecado. Alguns erraram, e erraram feio. A questão é que erraram no melhor momento. Eu não tenho nada a ver com Adão. Nós temos tudo a ver com Adão. Tá? Teve um começo, teve um homem. O fato é que a decisão que ele tomou foi tomada nas melhores circunstâncias, na melhor situação. Ele teve todas as oportunidades para acertar. Ele errou. Da mesma forma, Lúcifer. Ele errou. Ele deu origem ao pecado, ele deu origem ao erro, ele deu origem à mentira, ele deu origem ao engano. Ele errou, azar o dele. Mas com ele parte do universo sofre. E Deus promete na sua palavra que o sofrimento não é o fim. O prejuízo não é o fim. A enfermidade não é o fim. A humilhação não é o fim. O fim proposto por Deus é a glória eterna, é a participação daquele que crê na glória eterna
com Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.